Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a esse convite que eu recebi gentilmente e pessoalmente da Edna, né? Que ela coordena a comissão de biblioteca do Núcleo de Psicanálise de Marília e região. E eu fico assim muito agradecida mesmo por ter recebido esse convite, porque eu vou ter oportunidade de falar aqui hoje sobre uma coisa que eu gosto muito, que é a psicanálise, né? E eu soube também que eu estou inaugurando essa sessão, esse programa que começa a ser feito a partir de hoje, que é uma ideia assim, conversando com. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que veio através do próprio tema do Congresso de Psicanálise desse ano, que vai ser realizado no final do ano em Fortaleza, cujo título é Morte e Vida, Novas Configurações. Então, o tema que vai nortear a nossa conversa hoje, na verdade, é um tema um pouco árido, porque nós vamos falar sobre o homem, o ser humano, diante da ideia de morte. Então, é interessante que eles tenham abordado no Congresso esse assunto, porque é alguma coisa que faz parte do ser humano. A única certeza que nós temos é de que um dia tudo passará e que todo ser humano tem a sua existência, por mais que ele lute, que ele tente se desenvolver e obter as coisas, que tem um fim, né? A gente costuma dizer a única certeza que o ser humano tem. Então, esse binômio morte e vida, ele tem uma razão de ser, porque existe a certeza da morte e isso influencia grandemente na vida de todo ser humano, né? Então, nós precisamos falar junto com isso da questão do sofrimento que o ser humano enfrenta. Basicamente, muito do sofrimento que é trazido na vida, ele está justificado, ele está imbuído por essa ideia de morte que é extremamente angustiante. Não só a nossa própria morte, como a questão da perda, da morte das pessoas que nos são caras, né? Para nós podermos introduzir esse tema, nós psicanalistas gostamos muito de recorrer aos mitos, às tragédias gregas, porque por mais antigas que elas sejam, os relatos, os acontecimentos, ela traz a descrição de uma dor universal, que se tem alguma coisa que é descrita há 2000 anos atrás, ela ainda é absolutamente atual. E o mito que eu pensei em falar sobre, né, aqui nessa conversa, é sobre a história de Antígona, né? Antígona era uma das filhas de Édipo. Vocês conhecem muito bem a história. O Édipo, ele teve uma vida marcada pela tragédia, né? Ele era um filho adotivo que queria saber sobre sua origem, sobre sua história. E ele fazendo tanta questão disso, porque tudo bem, a gente realmente tem que procurar a verdade, tem que saber, mas às vezes ela custa muito, né? E custa assim, às vezes a interrupção de uma vida que poderia ser mais tranquila, mais natural. E o Édipo, ele foi atrás de tudo e ele acabou sendo, na verdade, ele não teve só o confronto e o contato com a verdade dos fatos.
ele teve a sua vida envolvida em fatos que foram muito trágicos para ele. Ele acabou, famosamente nós sabemos, matando o pai e se casando com a própria mãe. Desse casamento, é claro que isso tudo aconteceu sem que ele soubesse, ele soube depois. E quando ele soube, foi tão difícil, tão trágico para ele o contato com isso tudo, que ele se cegou, né? E ele acabou sendo expulso de Tebas e foi morar no exílio. Nesse casamento incestuoso que ele teve com a sua mãe Jocasta, nasceram 4 filhos. Um dos filhos é Antígona. E ela ficou sendo conhecida como uma figura assim, de dedicação, de lealdade. Ela foi a única filha que seguiu o pai no exílio. Então ele teve uma velhice muito dolorosa, porque ele tinha sido expulso do seu reino, ele foi morar num lugar desconhecido, ele se cegou, então ele teve a vida muito dificultada e ele tinha a companhia da filha. Em Tebas, o que ficou ali? Ficou um trono que precisava ser substituído. Então, ele seria substituído por um dos 2 filhos homens do Édipo. E eles fizeram um trato entre eles. O trato era o seguinte, que cada tempo, vamos supor que fosse um ano, um deles ficava responsável e seria o rei. E eles iriam alternar esse trono. O que aconteceu é que o filho mais velho, que assumiu o trono logo após a expulsão do Édipo, ele não quis devolver para o irmão, ele quis permanecer. E vocês veem que isso é uma coisa que é frequente, é uma das paixões humanas, o desejo de ter poder. E você vê que esse desejo de ter poder, ele fica relacionado com a questão da finitude, da morte. Muitas vezes o ser humano quer ter uma possibilidade, uma potência que no fundo é para enfrentar essa questão da morte, né? Não adianta nada, mas as pessoas se envolvem muito com isso, por exemplo. Às vezes tem uma riqueza tão grande que você não vai nem usufruir daquilo, de tanto que é, e não traz aquilo que você almeja, né? Que seria não ter assim esse destino de finitude que assusta tanto o ser humano. Bom, então voltando para o que nós estávamos falando, o irmão mais velho, ele não quis entregar o trono. Então o que eles combinaram? Eles combinaram em resolver essa questão num duelo. Que tudo era feito assim. Nesse duelo, os 2 irmãos morreram. E aí eles foram substituídos por um irmão da mãe Jocasta, Creonte. E Creonte, ele fez a seguinte determinação. Ele deu ao sobrinho que estava no lugar do rei, um enterro cheio de honrarias, as honras fúnebres, né? E para o outro irmão, ele decretou que ele seria eternamente insepulto. Ele ficou com essa sentença vinda do próprio tio, que ele não seria enterrado. Vocês sabem que essa questão do enterrar, ela tem uma simbologia muito forte, que é você devolver um ente à terra. A terra tem o símbolo de mãe, né? De você conter essa pessoa internamente. E ele ficou com essa sentença de não poder ser enterrado.
A irmã Antígona não se conformou com isso. Ela não podia assim aceitar que o irmão tivesse esse destino, porque tinha uma crença também que a pessoa que ela fica insepulta, ela não encontra a paz, ela não consegue passar para o reino dos mortos, ela fica vagando. Então a Antígona não aceitou isso daí. Ela queria de todo jeito poder dar ao irmão esse direito que qualquer ser humano tem de ser enterrado. Então, contando isso para vocês, eu estou falando sobre uma simbologia que tem em torno da Antígona e que está relacionada a essa questão da morte. Ela é alguém que quer enterrar um ente querido que foi perdido. Isso para nós tem tudo a ver com o processo de luto, né? O que é você fazer o luto, né? É você conseguir enterrar concretamente e simbolicamente uma pessoa que você perdeu, não é? Então ela lutou muito para ter isso. E ela desobedeceu a ordem do Creonte, que então estava no lugar do rei. Ela armou uma pira bem grande e colocou o corpo do irmão ali. No momento que ela estava fazendo isso, ela foi descoberta pelos soldados. E o Creonte, enfurecido, determinou que ela fosse morta. E ela era a noiva do filho do Creonte, Hemon. E existe tanta crueldade nessas tragédias, na mitologia, que o Creonte determinou que o próprio filho matasse a noiva, que ele estava apaixonado por ela. Então o que ele fez? Ele levou-a para um lugar distante, casou-se com ela em segredo, né? Mas ele acabou se suicidando. E quando ele fez isso, a mãe ficou sabendo, a mãe dele, e suicidou-se também. Então vocês sabem, às vezes a gente fala é uma tragédia grega, porque é uma tragédia atrás da outra, né? Quando Creonte viu tudo isso acontecer, ele mandou chamar de volta a Antígona, e ela estava grávida, ela teve um filho, e ele chamou então para Antígona e o neto morarem perto dele. E ela ficou então com esse símbolo assim de alguém leal que procurou dar o destino que cada pessoa merecia, né? Bem, vamos colocar assim, né? Que através dela a gente fica com a ideia de que precisa haver em torno de uma morte um processo de luto. Quando nós começamos a falar sobre luto, a gente vai se recordar de um trabalho fundamental do Freud, que é Luto e Melancolia. Nesse trabalho, o Freud traz um ensinamento para nós que é alguma coisa que tem assim uma genialidade nisso tudo, porque é o trabalho que ele conseguiu fazer uma distinção entre luto e melancolia, né? E que eu vou falar um pouco sobre isso, e vou falar também que mais uma ideia importantíssima que tem nesse artigo é a questão que ele traz, a raiz da questão bipolar, que antes a gente chamava de psicose maníaco-depressiva, hoje a gente fala do transtorno bipolar, que é uma alternância que tem entre a melancolia e a mania.
E nesse artigo Freud fala que a reação maníaca ela aparece como uma maneira de se defender das garras da melancolia, né? Quer dizer, a pessoa, para não deprimir profundamente, ela se mostra numa alegria que é totalmente falsa e tem essa alternância, né? Que são mecanismos de defesa diante do processo de luto. Então Freud conseguiu colocar que o luto, por mais doloroso que ele seja, ele tem uma característica de que é alguma coisa que a pessoa tem que viver, né? O luto, a pessoa vai deprimir, ela vai ficar extremamente triste, mas a identidade da pessoa não está ameaçada. Ela continua com a identidade dela, apenas o mundo externo, a realidade externa, ficou extremamente vazia. Dependendo do tipo de ligação que você perde, por exemplo, tão comum nos nossos consultórios a gente vê assim, às vezes vem uma senhora que teve um companheiro por 60 anos, né? Quer dizer, uma perda muito difícil para a pessoa. E ela vem e muitas vezes ela vai falar para você que ela acha que a vida perdeu sentido, né? Porque ela vai precisar fazer todo um trabalho de retomar uma identidade que não está ameaçada como a identidade fica às vezes num processo psicótico, né? Ela apenas está falando que ela vai ter que ter toda uma adaptação, né, a essa nova condição, né? E eles nos mostrou também, o que é muito importante, é que o luto seria o processo de normalidade diante da perda. E a melancolia seria o processo patológico diante da perda, né? E é uma patologia porque aí sim não é só uma questão que a realidade ficou difícil, ficou vazia. É a própria identidade da pessoa que fica ameaçada. Tem uma frase extremamente importante nesse artigo que o Freud diz assim: a sombra do objeto recai sobre o ego. O que quer dizer isso? O objeto, que seria, por exemplo, a pessoa perdida, objeto é aquilo que faz parte da vida emocional de uma pessoa e que foi extremamente investido pela própria emoção dessa pessoa. Por exemplo, quando você tem um amigo, essa pessoa, a gente fala que é um objeto seu, porque ele é o continente de uma série de projeções que você faz em cima dessa pessoa. Ele torna-se um objeto porque ele está preenchido com emoções que são suas, né? Quando eu vou falar de um amigo, eu me lembro de uma passagem que tem no Pequeno Príncipe, quando ele está falando daquele roseiral, que são milhares de rosas iguais, né? E vocês lembram que o Pequeno Príncipe, ele tinha uma rosa que era dele. E ele fala assim, foi o tempo que eu gastei com a minha rosa que a tornou tão importante para mim. Então é assim, um filho, é um amigo, é uma coisa muito importante para você, porque ela é igual a milhares, sim, se tratando de pessoas iguais a milhões de outras, mas aquela torna-se especial para você porque você gastou tempo com ela e no gasto desse tempo você investiu muita coisa. Então aquela pessoa para você ficou especial, né? Ela é um rosto que se destaca numa multidão, né? Então, nós estávamos falando assim, que na melancolia, a sombra do objeto recai sobre o ego. O que quer dizer isso? Esse objeto que foi perdido é como se ele fizesse uma sombra na vida dessa pessoa,
mas ele introjeta esse objeto perdido não como uma coisa extremamente boa que tem, por exemplo, no luto. Você perde aquela pessoa que você amou tanto, mas você pode num momento falar assim: o que eu vivi com essa pessoa foi tão especial, que eu vou colocar tudo que eu vivi com ela de uma maneira potente, de uma maneira viva. Então, até na perda, acrescenta alguma coisa para o ego, não é? Na melancolia, você vai introjetar não o que tem de vivacidade na relação, mas você vai introjetar aquilo que ficou do abandono, do denegrimento, daquilo que te põe para baixo. Então, o melancólico é uma pessoa que se queixa o tempo todo, né? Então, é um processo de patologia porque altera a constituição e a evolução do próprio crescimento da pessoa. É como se ela ficasse com a vida mental composta por alguma coisa morta que ela carrega, né? E veja bem, não é a pessoa que morreu, mas é a forma da pessoa que está lidando com o processo lidar com a perda, né? Então, a maneira que você consegue dar um sentido para aquilo que você perdeu é uma coisa. Até na perda pode acrescentar, por exemplo, você passar por um processo muito difícil de luto, às vezes te torna mais humano, né? Você sabe ouvir uma pessoa de uma maneira diferente, você sabe o que ela está passando, você consegue ser solidário, né? A outra coisa que eu gostaria de falar também acabei citando, né, nessas coisas que eu pude me interessar nesse semestre, num filme de 2016 que se chama Manchester à beira-mar, né? Que é um filme assim de muito valor até o ator principal, Casey Affleck, né? Ele ganhou o Oscar o ano passado de melhor ator porque é um trabalho extraordinário dele, né? E eu não sei se vocês já assistiram, se não assistiram, terão oportunidade de assistir, porque ele mostra e fala assim, a gente talvez eu não conte o que se passou no filme, qual é a perda, até para não estragar para quem ainda vai assistir. Mas é uma perda absolutamente trágica, né? E que isso faz com que ele se assemelhe. Ele é um Édipo, uma Antígona, sabe? Que vem de uma história absolutamente trágica. E eu acho que é um exemplo interessante desse personagem, Lee Sandler, que ele se chama no filme. Ele mostra assim com todas as letras pra gente o que é um processo de luto e o que é um processo de melancolia. Porque ele se tornou uma pessoa, ele não conseguiu voltar à vida, né? E ele fala várias vezes essa frase: desculpe, eu não consigo, eu não dou conta, né? Ele também perde um irmão muito querido e esse irmão tinha um filho adolescente. E no testamento dele, ele deixa o Lee para ser tutor do menino, que é um adolescente de 15, 16 anos. E a hora que o advogado lê esse testamento para ele ficou apavorado, né? Porque ele não ia poder
cumprir um desejo do irmão falecido. Ele falou, eu não dou conta, eu não vou conseguir assumir. Por quê? Porque ele vivia assim por viver. Ele fazia o trabalho dele à noite, ia no bar, tomava uma cerveja, ia para casa e acabou. Então ele falava, como que eu vou cuidar de um adolescente? E o filme conta a história, como que eles resolveram isso, né? Uma coisa muito bonita. Eu não tenho o que dar mais para essa pessoa. E ali você vê a expressão da melancolia, né? Extremamente intensa, porque uma das características que tem no luto é que você volta a ter contato com a sua riqueza, né? Apesar do extremo sofrimento, da dor, você vai conseguindo muito devagar, né? E se interessando novamente pela vida e, de certa maneira, podendo ter um enriquecimento que você vai oferecer ao outro. Na melancolia, você se declara incapaz, né? Bem, então, basicamente era isso que eu queria falar. Eu gostaria de ler uma poesia, rapidamente, uma poesia que é do Menotti Del Picchia. Menotti Del Picchia é um dos integrantes do modernismo brasileiro, ele participou da Semana da Arte Moderna. E ele realmente é um escritor extraordinário. E uma vez, casualmente, eu li essa poesia dele que se chama Os Mortos. E para mim ficou assim a definição, já usei várias vezes em várias aulas, o que é um processo de luto. Então eu vou pedir licença e poder ler. Ele fala assim: os mortos. É inútil que cubram de terra os corpos. Eles saem do chão não como fantasmas, mas vivos. Sentam-se às nossas mesas, comem soturno nossa sopa misturada com lágrimas. Sabemos que não são imortais e que essa sobrevivência tem prazo. Um dia, porém, quando? Dessa data nem nos damos conta. Eles evaporam-se. Somos nós que matamos os nossos mortos e os enterramos em nós mesmos. Né? Quer dizer, é uma coisa que tem assim muito sentido e um pouco daquilo que nós falamos. Tem uma época que você almoça chorando, que você vai para a rua chorando, tal. Por quê? Porque os mortos estão ali convivendo. É claro que isso é uma linguagem metafórica, não sai da cabeça, está ali no seu dia a dia. Um dia eles vão embora, porque a gente conseguiu aceitar a finitude, que lá no começo nós estávamos falando, é tão difícil aceitar, é tão esquisito, o ser humano não tem uma explicação de por que a vida é desse jeito. Mas você acaba aceitando esse processo. Somos nós que matamos os nossos mortos e os enterramos dentro de nós mesmos.